Então imagina viver a sua vida a partir desse lugar. Você julgaria menos, sem frustração, seria menos impaciente. Então a fórmula vai requerer uma intenção clara de você, que é um cérebro coerente, com a intenção de melhorar. Pois quando se vive estressado, eu posso te dizer quando uma pessoa está prestes a mudar e por que é que as pessoas não mudam e o que é preciso para mudar. Então o que é preciso para mudar? Bom, você muda. A maioria das pessoas mantém a sua atenção, a sua consciência sempre no seu corpo. Mantém a sua atenção em tudo no seu ambiente, pessoas e coisas. O seu cérebro está sempre na análise de tudo que está em volta, determinando o que é conhecido, desconhecido, o que é seguro e inseguro. Fazemos isso toda hora. Mas a nossa pesquisa mostra que no momento em que se tira a atenção do corpo e se passa de alguém a ninguém, quando se tira a atenção das pessoas que estão em volta, as coisas com as quais a gente se identifica, passa de alguém para ninguém. E tantas pessoas passam a vida toda, para construir uma identidade, ser alguém. Aí tira a atenção do celular, do computador, do carro e vai de alguma coisa para nada. Tira a sua atenção de onde está sentado, de onde precisa estar, de algum lugar para onde se precisa ir, pensando num futuro previsível, no passado familiar, e aí vai para um generoso momento presente e vai de algum tempo para nenhum tempo. Depois, tudo que resta é a consciência. E esse é o momento em que já não joga mais nas mesmas regras sobre esse assunto. E tem um momento em que acontece algo muito interessante no cérebro. Olha, eu estava só mostrando a minha investigação para um grupo de pesquisadores em Santa Cruz semana passada e eles ficaram espantados, Aí eu falei, olha agora, essa pessoa vai ter um momento de transformação. Eles falaram, como é que você sabe? Eu já vi bastante, E aí no momento seguinte todo o cérebro se ilumina, essa pessoa tá ligada, nunca mais vai ser a mesma. Ela tem um momento transcendental. A gente poderia realmente prever e ensinar isso agora. É uma fórmula, Como se faz no esporte. Tornar isso uma fórmula e depois apenas mudar e ajustar a fórmula. Então, quando não está muito preso no corpo, no ambiente, no tempo, é nesse momento em que você fica na pura consciência. É apenas uma ideia. Conscientização. Consciência que não tem nada a ver com o espaço e com o tempo local. Já não tá mais. Você pode ir além de tudo. Podemos ir além. E é quando o cérebro... Porque o cérebro, ele não muda o cérebro. Leva muito tempo. Leva muito tempo para a personalidade mudar a personalidade, para o ego mudar o ego. Os programas para mudar levam uma eternidade. A matéria leva muito tempo para mudar. Mas quando se está nesse momento, já não está mais nessas regras, A consciência é um fenômeno acima da matéria. De fato, a consciência começa a ativar ou manipular os circuitos no cérebro. E as pessoas apenas pensam que o cérebro está criando consciência. Mas não, a consciência move o cérebro. Então, se o cérebro pode mudar, a mente não muda o cérebro. A mente é o cérebro em ação. É a consciência que muda. Quando as pessoas começam a se libertar e ir além de si mesmas, você está no seu melhor quando se supera e leva as pessoas a esse ponto. É demais. Realmente é muito bom. E como alguém chega nesse ponto? Bom, nós ensinamos essa fórmula. Ensinamos até o ponto em que, de repente, a pessoa chega naquele generoso momento presente em que ele apenas se sente ligado, sabe? Quando tá naquele lugar, todas as coisas que ele pensava querer, na verdade, ele já não quer mais, porque já tem, Então imagina viver a sua vida a partir desse lugar. Você julgaria menos, sem frustração, seria menos impaciente. Então a fórmula vai requerer uma intenção clara de você, que é um cérebro coerente, com a intenção de melhorar. Pois quando se vive estressado, alguma coisa está indo mal, ou é ameaçado, não está conseguindo prever o resultado, ou está com a percepção de algo pior, ou não dá para controlar, você liga o sistema de luta ou fuga. E o que acontece? Quando isso ocorre, começa a desviar sua atenção de uma pessoa para um problema, para uma coisa, para outra pessoa, para outro lugar, porque o seu cérebro fica tentando prever o momento seguinte. Cada uma dessas pessoas, coisas e lugares estão ocupando uma rede neurológica no seu cérebro. Por isso, à medida em que você muda a sua atenção de uma para outra, é como uma tempestade nas nuvens. O seu cérebro começa a disparar coisas incoerentes. Quando o seu cérebro é incoerente, vivendo por esses hormônios de estresse, não tem tempo para criar, não tem tempo para abrir o seu coração, para aprender e nem para confiar. Fica querendo correr, lutar ou fugir. E as pessoas passam mais da metade da vida nesse estado. Imagina que vida. Miserável. Sim, por isso quando se está em estresse com uma onça na esquina, você não vai sentar e meditar. Você vai se esconder, não é? É, pular na árvore. Os genes de sobrevivência estão ligados.
E ninguém vai acreditar em possibilidades quando se vive em estado de sobrevivência. Uau, Por isso que quando se vive em estresse, o que acontece é que se reduz o foco sobre a causa. Reduzimos o foco na matéria, no objeto, na coisa. E assim as pessoas são ligadas e toda a sua atenção está no seu mundo exterior. Quando os hormônios do estresse estão no corpo, a sua atenção está no corpo. E claro, quando está em estresse, fica tentando prever o futuro com base no passado. E agora está literalmente escravizado nessa realidade. Então como é que consegue o que se quer? Tem que esforçar mais, forçar mais, tem que trabalhar doamente. Matéria tentando mudar matéria. As exaustivo. pessoas estão tendo burnout. Então, a gente sabe agora que quando se passa de um foco estreito em algo e começa a abrir esse foco, cria-se um sentido, uma consciência, e o ato de abrir o foco faz com que se deixe de pensar. E se você deixa de pensar tão acelerado, deixa de ativar esses circuitos e começa a abrandar as suas ondas cerebrais. E à medida em que abranda as suas ondas cerebrais, começa a ligar esse sistema nervoso autônomo, o que vai dar vida. De repente, quando você vai além, chega uma hora que fala, ó, ele se foi, vamos entrar e limpar essa confusão antes dele voltar. Vai criando um equilíbrio. Assim o corpo começa a fazer por A você. inteligência natural vai entrar logo que se conectar. Tente se conectar. Por isso, tente saber como mudar as suas ondas cerebrais. Se não conseguir mudar as suas ondas cerebrais e permanecer nesse estado ativo, vai analisar a sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora. Então eu te digo que depois de analisar todos esses exames de cérebro, se analisar a sua vida de dentro de alguma emoção perturbadora, você vai piorar seu cérebro. De fato, está pensando no passado. Assim, nós ensinamos às pessoas a fórmula de como abrir o seu foco, mudar as suas ondas cerebrais, se ligar a esse campo invisível e de repente, diferentes compartimentos do cérebro começam a sincronizar. Parte de trás com parte da frente, lado esquerdo, lado direito, e sincronizando essa pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir ela mesma. E quando você ver esses hemisférios do cérebro começando a se iluminar, cuidado, porque essas pessoas vão se sentir realmente inteiras, vão começar a amar a vida, vão se sentir apaixonadas pela vida, porque a união da polaridade, dessa dualidade, vai fazer com que o cérebro fique coerente. Quando se está ressentido, quando se é crítico, quando se está impaciente, o coração bate fora do ritmo. Por quê? Porque você pisa no acelerador, no freio ao mesmo tempo. O seu corpo e a sua inteligência, para sobreviver, fala, tem um tiranossauro chegando. Mas você não está correndo, porque você está sentado do outro lado da mesa, olhando para alguém sorrindo, e o seu corpo está acelerando. Por isso o coração bate fora do ritmo. Quando isso acontece, você desperdiça, você usa toda a sua força vital. Você usa toda essa energia para sobreviver em vez de pensar em ir além. Você retira da sua força vital esse campo invisível à volta do teu corpo e transforma em química. Na verdade, vai encolher o seu próprio campo. Os hormônios do estresse nos fazem ser materialistas. Quando a gente está sob estresse, usamos nossos sentidos para determinar a realidade. Por isso, nos sentimos mais como matéria e menos como energia, mais separados da possibilidade. Depois da gente ensinar uma pessoa como regular esse centro do coração, já fizemos 6.000 exames de coração. Por quê? Porque se eu posso ensinar como entrar nesse estado de coração e posso ensinar como ativar esse centro e como regular uma emoção elevada, o coração começa a criar uma assinatura muito coerente. Quando o coração começa a bater como um tambor, é como jogar uma pedrinha na água. Começa a produzir um campo magnético mensurável de até 3 metros de largura. Então agora é mais energia do que matéria, é mais onda do que partícula. Agora esse campo criado é mensurável. E isso é uma energia. Energia é frequência. E toda frequência transporta informação. E qual é a informação que chega até aqui? Porque você está compartilhando para o Que mundo. você poderia levar o pensamento da sua cura. Por quê? Porque é consistente com a energia. A culpa não vai carregar o pensamento da sua cura. É uma frequência diferente. E de repente a pessoa eleva o seu estado emocional, permitindo que o seu pensamento seja carregado nessa frequência, transmitindo assinatura energética nova. Mas os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. E como pensar e como sentir cria o seu estado de ser, é uma questão de prática. Você vai aprendendo a ficar nesse estado. Sim. A palavra meditação significa literalmente familiarizar-se. Por isso, se praticar a mudança para esses estados elevados, o seu coração vai ficando coerente. E a gente pode medir. Eu digo, Luiz, você conseguiu. Tá praticando até 1 hora. Então, treinando a criação da coerência, você vai saber quando estiver lá. Claro. Será como uma habilidade. Na hora que precisar, você diz, dá 1 minuto, eu vou ali. E aí a coerência do coração volta e você entra nesse estado. E como chegamos lá? Praticando a fórmula. De novo, descanse suas tensões, claro. pare de lembrar das emoções elevadas e quando vê que isso começa a acontecer, você continua praticando. De repente vai ficar cada vez maior, cada vez melhor. E o que está por trás disso? A gente mede os neurotransmissores. Por isso, quando uma pessoa ativa realmente o seu coração, o coração liberta uma
química chamada ocitocina, que na verdade é a química do amor. Ela está ligada ao óxido nítrico e nele a gente encontra outra reação química, fazendo algo relaxante que vem do endotelial. E o que isso faz? Faz com que os vasos do seu coração enchem, literalmente tenham muita energia. Você vai se sentir como se o seu coração estivesse cheio. E aí, quando você experimentar essa sensação, você não vai querer trocar por nada. Você vai dizer, por que eu vou julgar essa pessoa? Se eu julgar ela, eu perco esse sentimento. De repente você vai estar se autorregulando. Uma vez que o coração é ativado, essa semana eu estive no laboratório de pesquisa. Uma vez que o coração é ativado, ele amplifica a energia no cérebro. Quando abre esse coração e ele começa a sinalizar ao cérebro, supre os centros de sobrevivência. E de fato, a pesquisa mostra que ele vai repor a sua linha de base. Em outras palavras, se estiver ansioso, vigilante e aprender como se autorregular, de fato ele vai retornar ao normal e vai pensar, bom, aquele trauma foi há 15 anos. Foi algo ruim, mas, sabe, seja lá o que for. Aí a gente diz, tá, mas no momento em que o coração, e não o cérebro, é o coração que realmente reinicia a amígdala, de repente essa pessoa muda o seu humor. Algo como, eu simplesmente não tenho ansiedade. Nós temos milhares de exames cerebrais com ansiedade e depressão de pessoas de todos os tipos sociais. Elas se reiniciaram e de repente não tem mais ansiedade. Não tem de tomar medicamentos. Elas sabem agora como se autorregular.